Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estamos começando nossa segunda live da semana. Dessa semana comemorativa de abertura do nosso workshop Tarô Básico aqui na Trilha da Lua Nova. O título dessa edição, desse volume 1, se chama Jornada e Intuição. E quem melhor para falar sobre jornada para nós do que o louco? Sim, essa figura aqui, ó, o louco, que para vocês está aparecendo invertida por causa da câmera. Boa noite, Morena Bela, tudo bem? A gente está começando a live. Por enquanto, hoje a gente vai falar sobre o arquétipo do louco. Por enquanto estamos musicalmente interagindo, enquanto todos estão chegando e se abancando na nossa live de hoje. A gente elegeu a carta do louco como o título do curso de tarô básico, que começa dia 31 de outubro, se chama Jornada e Intuição. A gente elegeu o louco. Quem melhor para falar sobre jornada do que o louco, do que o arquétipo do louco, não é mesmo? Então, essa semana estaremos trabalhando e falando sobre o arquétipo do louco. E a gente vai dar uma destrinchada legal. Na segunda-feira passada, ou seja, antes de ontem, a gente teve a nossa primeira live da semana, falando um pouco sobre como ia ser, como ia acontecer. As pessoas entraram no grupo do WhatsApp que a gente tem, um grupo de discussão. Estamos trocando algumas informações lá sobre tarô de Marsella, que essa é a nossa proposta. O tarô básico. Lembrando que a nossa proposta é trabalhar os aspectos básicos, os aspectos iniciantes. Mas se você já é iniciado, se você não é amador, ou mesmo que você seja amador, mas já estuda há bastante tempo, já se aprofunda, esse curso também é para você. Essa é uma semana gratuita, a gente tem esse grupo do WhatsApp, que ele é gratuito e sempre será. Ele continuará gratuito e quem estiver assistindo a live, tiver a fim de participar, clica no link da bio que tem no Instagram da gente, aqui da Trilha da Lua Nova, acessa e solicita a inclusão. Boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite, Dirce. Tudo bem? Então, estamos nesse primeiro momento. Segunda-feira a gente falou sobre como seria a estrutura. Hoje a gente vai falar única e exclusivamente sobre o nosso eleito, que é o louco. Hoje a gente vai falar sobre o arquétipo do louco. E na sexta-feira a gente tem uma outra live que a gente vai falar mais sobre o louco, só que dessa vez de maneira prática. A gente vai fazer uma leitura ao vivo, todo mundo vai participar, e essa figura aqui, que é o louco, vai ser o protagonista da nossa leitura. A gente vai trabalhar essa jornada, que se chama Jornada do Louco, de maneira prática, ok? Então, essa é a nossa proposta. E no sábado, a gente tem outra live também aqui no canal, que eu espero ter mais interação de todos vocês. Até agora todo mundo tá participando de maneira muito introspectiva, e as pessoas vêm me pedir informações ou vêm tirar dúvidas somente no inbox. Tá? Vamos tornar esse um canal interativo, é bacana para todos. De repente a sua dúvida é a dúvida de outros, e a minha também, né? E aí a gente pensa junto aqui, é legal. A nossa live sempre é musical. Segunda-feira acabou sendo uma live em trânsito, e aí não rolou música, tá? Mas hoje rolará, e na sexta-feira também. Bom, pessoal, hoje eu trouxe, já tem uma galera
Também já são 7h15 no meu relógio, tá? A gente começa, de qualquer maneira, a live vai ficar disponível também no IGTV e também no YouTube, para quem quiser depois dar uma olhada, ou para quem não pôde assistir agora e não pôde participar e interagir em tempo real, vocês podem dar uma assistida depois, porque ela vai estar disponível sempre. Então, olha só, eu trouxe aqui 5 amigos e a gente vai falar sobre os arquétipos do louco, certo? Usando essas 5 figuras aqui, tá? E agora a gente vai tirar a dúvida sobre o que significam os arquétipos e por que o contexto é uma coisa tão importante. São 5 cartas, certo? Todas se chamam o louco, tá vendo? O louco, The Fool, dá pra ver? The Fool também. O louco, novamente o louco. São 5 loucos aqui. São 5 loucos, tá? São o mesmo personagem, porém são 5 arquétipos diferentes, tá? E isso que é o bacana agora pra gente conversar a respeito. Vamos lá. A gente vai começar com a figura básica do tarô de Marselha, que é essa aqui, que eu acredito que todo mundo conheça, né? E a gente vai falar sobre o louco, analisando os aspectos simbológicos que estão na carta, né? Em cada carta. E discutindo o que esses símbolos, ou seja, o que os elementos que constituem os arquétipos, o que eles simbolizam, o que eles significam. E por que o que é importante e o que não é importante e relevante na hora de uma interpretação, tá? Mas antes, vamos falar sobre os aspectos gerais. Louco. O louco parece uma criança, tá? O louco tem um conto muito interessante, com uma música igualmente interessante, com uma letra que fala: agora, My Huckleberry Friend. Moon River and My Huckleberry Friend. No filme Breakfast at Tiffany's e também no livro, se eu não me engano, o livro é do Ernest Hemingway, ou é do Mark Twain? Não, do Ernest Hemingway. Bom, quem souber me corrija, por favor. My Huckleberry Friend. Huckleberry Friend é o amigo do personagem. É um amigo que não cresceu, sabe? Você já viu aquela pessoa que ficou adulto, que talvez já está até perto da terceira idade, mas que ainda é uma criança,
muitos deles, ou de nós, quem sabe, não tem emprego fixo, não construíram muito coisas materiais na vida, enfim. Existe um desenvolvimento de vida que parece que é paralelo, mas um pouco alheio das normas sociais e das expectativas sociais, principalmente, independente de que sejam corretas ou incorretas, né? Mas que elas não foram atingidas, tá? São expectativas sociais que não foram alcançadas. Vamos falar alcançadas, não atingidas. Atingidas é bélico, né? E essa pessoa, esse adulto, ele permanece uma criança. Seria uma forma de vínculo e de ligação com a nossa criança interior, quem sabe? Só que de uma maneira ou deturpada ou muito distante da expectativa concreta. Principalmente e especialmente da expectativa do material e do concreto que a nossa sociedade estipula. Essa pessoa é o louco, tá? É um dos exemplos do arquétipo do louco. O louco também representa a nossa criança interior. O louco também representa a nossa capacidade e o nosso alinhamento com os inícios, com os começos, com a jornada, com o propósito. Então é impossível a gente falar de propósito, é impossível a gente falar de jornada sem a gente citar o louco. Bom, numa leitura, numa interpretação de tarô, o louco, ele sempre simboliza o irreverente. Ocasionalmente ele simboliza o aleatório, o inconstante, o não domesticável. Também, em alguns momentos, em algumas interpretações, o intangível, quem sabe, né? Existem várias interpretações. Mas, eu gostaria de analisar os símbolos nas cartas para a gente perceber os elementos que complementam esse arquétipo, tá? Olha só. Primeiro eu quero que vocês observem. A gente vai fazer uma análise rápida agora de todas elas, porque o que eu vou falar está presente em todas, tá? Dá uma breve olhada nessa. Agora aqui, o tarô das fadas. Tá vendo que ele tá pegando impulso na folha? Ele tá olhando pra você e tá pegando impulso pra voar. E esse aqui, o passado, tá caminhando, né? Olha aqui o braço direito dele, que é o esquerdo, na verdade, no vídeo. Ele tá apoiado no bastão, tá? No tarô mitológico, ele tá quase caindo no precipício, mas olha só, ele tá em movimento. Aqui também, o tarô que vem junto com a coleção e o livro do Ney Naif, um grande pesquisador, tarólogo, estudioso. E aqui também no tarô de Santa Muerte, olha só, pezinho de apoio e outro pezinho em movimento. Bom, todos os ilustradores concordaram que o louco, ele está em movimento. Ele já saiu do lugar, tá? Então, essa primeira carta, esse primeiro arcano que a gente vai trabalhar no nosso curso aqui nessa semana, de maneira gratuita para todos vocês. Mas durante o curso, que começa agora dia 31, a gente vai destrinchar ainda mais esse arcano do louco, tá? Mas a gente já começa hoje, compartilhando com vocês que estão aqui com a gente. Então esse primeiro arcano, que na verdade é o arcano de número 0, porque na roda dos arcanos maiores do tarô, o louco, ele pode ser a primeira carta e ele pode ser a última carta. Se vocês derem uma olhadinha também aqui, ó, você vai ver que ele parece com uma outra figura, né? Especialmente esse aqui, ó. Que ele de fato está vestido como um bobo da corte, tá? Existem algumas controvérsias acerca dessa representatividade, tá? Mas o que importa
desse exemplo que eu tô dando é que a representatividade do louco, enquanto bobo da corte, é uma correlação direta com o Coringa. Quem joga baralho, qualquer jogo de baralho, sabe que o Coringa, ele representa um líbero, né? Uma figura que ela não tem lugar, que ela não tem posição. E ao mesmo tempo que ela não tem lugar e não tem posição, ela está em todos os lugares, em todas as posições. A maior parte dos jogos de baralho consideram o Coringa, o Joker, né? O Coringa como uma carta que pode servir como substituta de todas as outras. Olha só que coisa profunda. Então o Coringa, ele pode ser qualquer uma das cartas. O Coringa, ele pode ser qualquer um de nós. Quem assistiu o filme O Coringa, tá? Então já tem uma grande ficha caindo a respeito desse arquétipo. E se você não assistiu o filme, corra assistir porque é um filme genial, com uma interpretação primorosa do Joaquin Phoenix. E essa interpretação e essa leitura, que apesar de eu estar compartilhando como uma leitura e uma interpretação de arquétipo muito particular para vocês, é uma impressão que se repete no meu ciclo de amigos e de pessoas que estudam também tarô e estudam e também de atores e de diretores de cinema e de teatro, que é a área que eu tenho tido mais contato. Inclusive sou casado com uma diretora e atriz, que o Coringa, esse Joker, esse louco, ele não é nenhum de nós, tá? Porque todos nós identificamos essa figura aqui, ó, como uma figura alheia à nossa sociedade, como o Huckleberry Friend do começo do Moon River que a gente tocou aqui. Mas ao mesmo tempo, ele pode ser qualquer um de nós, porque todos nós temos esse potencial dentro de nós, tá? E esse potencial, ao que eu me refiro, é o potencial de chutar o balde, da gente jogar um pouco as coisas pro alto, jogar um pouco as coisas pro alto e encarar e assumir alguns riscos, ou na verdade não se preocupar com alguns riscos, nem se preocupar que alguns riscos aconteçam ou eles façam parte de uma jornada, e toda jornada ela tem riscos, né? Toda jornada ela tem intempéries, ela tem obstáculos, porque toda jornada nesse planeta ela faz parte de uma frequência que tem alguns obstáculos e tem alguns desafios, e sabemos porque nossa vida está repleta deles. Não é verdade? Mas o mais importante para falar disso é que o louco simboliza a jornada, o louco simboliza o início, e o louco simboliza esse anseio por viagem, esse anseio pela jornada e essa vontade de estar nessa dinâmica de movimento. Então, essa dinâmica de movimento, esse estar dentro da jornada, esse não pontuar as coisas, é uma coisa muito presente do arquétipo do louco. E é por isso que todos os ilustradores concordaram, não é por isso, mas por isso também, todos os ilustradores concordaram que essa carta, que essa figura, que esse personagem, que esse arquétipo, ele precisa estar em movimento. Entendido? Acharam interessante os tarôs? A gente pode fazer uma live sobre os vários tipos de tarôs. Eu tenho outros tarôs aqui em casa que eu comprei, mas eu tenho uma crítica pontual a alguns deles, porque eu acho que algumas representatividades, elas são meio caça-níqueis. Eu acho um pouco superficial, tá? Mas esses aqui que eu mostrei pra vocês, tá? Esses 5, especialmente, eles são tanto ilustrações como desenvolvimentos arquetípicos, né? Porque cada ilustração ela traz uma representatividade diferente. Muito distintos e muito profundos e muito interessante. E como eu falei na live da segunda-feira, se os tarôs eles trazem ilustrações e arquétipos diferentes, e se isso é contextual, né? Tanto contextual para o momento, como a ideia do ilustrador foi uma ideia específica, e a ideia da pessoa que desenvolveu o tarô, que desenvolveu o livro que acompanha, dando uma breve explicação
né? Um ponto de vista bem específico, bem palavra do autor dos arquétipos. E também a interpretação do consulente, a interpretação para o consulente, a interpretação de quem está lendo e tudo mais, tornam os arquétipos muito contextuais, certo? Ou seja, eu necessariamente vou usar esses tarôs aqui, cada um desses tarôs, para uma energia distinta, certo? Para um momento distinto. Então, esse é o que eu menos uso, tá? Mas ele é excelente. Esse tarô ele veio junto com a coleção do Ney Naif, que é um tarólogo e também pesquisador e professor. Ele dá vários cursos no Brasil e tudo mais. Esse tarô ele é mais para consultas particulares, tá? É mais, geralmente, quando a gente está lendo aqui em casa, todo mundo está lendo para si mesmo, ou para questões internas e tudo mais, a gente usa esse tarô, por alguma razão. Ele se comunica dessa forma. O tarô de Marsella é essa ilustração padrão aqui. Eu tô falando de maneira bem genérica, tá, pessoal? Porque eu tô considerando que tem muita gente que tá assistindo a live que nunca ouviu falar e que tá tendo os primeiros contatos, tá? Mas numa outra ocasião ou num outro workshop que a gente esteja trabalhando com não amadores ou com estudantes que já estejam num nível de pesquisa e de aprofundamento um pouco mais distante, a gente se aprofunda mais nas terminologias, tá? Na história do Rider-Waite, enfim, de toda a galera que fez parte do pós-renascença, que ilustrou o Crowley e tudo mais, e que ilustrou todas as principais edições e que escreveram também os compêndios e os livros mais importantes que a gente tem de pesquisa sobre tarô. Agora, para esse nosso aprendizado técnico, isso não vem muito ao caso, tá? Só explicando, justificando pro profissional que esteja assistindo que ele não se sinta... para que ele se sinta contemplado, né? Então, como eu ia dizendo, essa outra ilustração, ela é a que eu mais utilizo. Esse tarô, ele é o que conversa de maneira mais rápida. É o que conversa de maneira mais fluente comigo. E também que passa tudo de maneira mais direta, tá? Também. Talvez porque a ilustração e os arquétipos e os elementos contidos nessa ilustração do louco aqui, elas sejam mais simples, mais transparentes, mais diretas e mais pontuais, ok? Eu tô falando rápido assim, pessoal, também, tipo vídeo acelerado do YouTube, porque eu acredito que é muito conteúdo para pouco tempo que a gente tem aqui. Hoje, realmente, a nossa live ela não vai poder passar... Olá, Vanessa, boa noite. Tudo bem? Fique conosco, a gente está falando sobre essa figura aqui, ó. E essa figura. E essa figura. E essa figura. E essa figura. Que são todos a mesma figura, porém são arquétipos diferentes. E é isso que a gente está explicando agora, tá? Então, por alguma razão, esse tarô se comunica muito rápido, tá? Pode ser uma razão mística, uma razão sobrenatural. Eu acredito que tenha. Tenha isso também, tá? Existem comunicações subliminares, e apesar de no curso a gente destrincha todos os aspectos técnicos primeiro e depois a gente dá uma viajada, né, nas sincronicidades e no sobrenatural e tudo mais, porque isso é muito legal e eu acredito muito, muito nisso, particularmente nas coisas que eu verifiquei, né? Então, apesar de existir essa comunicação subliminar, existe uma comunicação figurativa também. Ai, que legal, Vanessa, maravilha. Que coisa boa, fico muito feliz. Acompanhe também as lives aqui. Essa live ela vai estar disponível no YouTube. Hoje a gente está falando de tarô, a gente está falando sobre o arquétipo do louco. Essa é a semana da jornada do louco. Hoje está tendo essa live, sexta-feira tem live de novo. Todas vão ficar disponíveis no YouTube, no IGTV, enfim. A proposta da gente aqui é compartilhar conhecimento. Se você acompanha o canal do YouTube, você já viu que a gente tem uns... audiobooks que a gente tem disponibilizado lá, né? Só falando também para quem está acompanhando a live agora e não conhece, corre lá no canal da Trilha da Lua Nova, que vocês vão encontrar bastante material legal. Tem os audiobooks que estão sendo gravados, tem também meditações guiadas originais, tanto áudio como a meditação guiada em si, tá? Então são duas coisas canalizadas e compartilhadas com todos vocês.
E essas lives vão ficar lá porque elas fazem parte dessa semana que a gente está chamando de Jornada do Louco, porque essa semana antecede a inauguração do nosso curso Tarot Básico, né? O nosso workshop Tarot Básico Jornada Intuição, que ele começa agora dia 31 de outubro. E, novamente, quem está chegando agora, quem quiser participar do grupo de estudos e de discussões, é tudo gratuito. Não, o workshop ele é pago, tá? Mas começa dia 31 e é outra história paralela, tá? Mais aprofundada, muito interessante, só que paralela. E essas lives, elas vão continuar. E o grupo de estudos, ele também é gratuito, ele também tá rolando, tá lá no WhatsApp, clica no link da bio, você vai ser redirecionado pro Linktree, e aí logo lá você vai ver, acho que é a primeira opção, grupo do WhatsApp de pré-inscritos, pode acessar lá, mesmo que você não tenha a pretensão de se inscrever, por questões de programação financeira, ou qualquer outra coisa do tipo, clica no link e entra lá e faz parte do grupo de discussão, que ele tá muito bacana. Todos são aceitos, é uma coisa coletiva. Aqui a gente está querendo compartilhar conexão, comunicação, liberdade. A gente está querendo compartilhar conhecimento. E a proposta é investimento no autoconhecimento mesmo, que todo mundo possa ter as ferramentas à mão, certo? Então, voltando, aqui eu estava falando sobre essa figura aqui. Quando eu leio, quando eu faço alguma leitura de tarô e eu uso esse tarô aqui, ele se comunica de maneira muito dinâmica e muito rápida comigo. Talvez seja por causa das simbologias arquetípicas, tá? Os elementos que compõem o desenho. Os elementos que compõem esse desenho aqui são muito simples, né? São muito toscos, no sentido denotativo da palavra. É um desenho tosco, é um desenho que ele não tem a pretensão de ser uma coisa muito rebuscada, tá? Então, a gente percebe facilmente todos os elementos da carta, tá? A gente percebe que é uma figura que ela tá que você não sabe se ela tá voltada para frente ou tá voltada para trás, certo? Tem o cachorro que acompanha. O cachorro, ele faz parte de da descrição da carta, tá? Porque o louco, ele representava também uma figura no período das festividades do solstício, se eu não me engano. É muita história, gente. Que passava pelas aldeias e ele usava esse bastão aqui para atazanar a vida dos cachorros, tá? Para fazer barulho e para atazanar a vida dos cachorros e, consequentemente, das pessoas que estavam à sua volta, certo? Tanto é que ele está nessa ilustração e nessa ilustração, que é basicamente a mesma, tá? Mas esse animal, esse cachorro, ele não está nessas outras. Aqui, ó, tá? Nem nessa, que é o tarô mitológico, nem nessa, que é o tarô das fadas, tá? E nem nessa, que é o Santa Muerte, que é um tarô temático mexicano do Dia de los Muertos, que é agora dia 31, tá? Então, exceto esse aqui, que é o tarô das fadas, que realmente não tem nenhum animal, na carta. Tô olhando aqui só pra me certificar. É porque esse tarô não é meu, tá? Esse aqui, das fadas. Esse tarô aqui, ele não se comunica comigo, por alguma razão, tá? Talvez porque a minha linguagem, ela seja muito direta e muito animalesca e muito bruta. E esse tarô é um tarô muito sutil, muito suave. Eu gosto muito desse tarô aqui, mas ele é muito sensível, tá? Muito sutil, muito mágico. Não é exatamente minha linguagem. Porém, esses dois aqui têm animais, sim. Olha só. Tem uma borboleta. O foco fica ruim de ver, né? Deixa eu ver se eu clicar na tela melhora. Não melhora. Mas dá pra ver que é um esqueleto, né? Todos os personagens do tarô Santa Muerte são o Dia de los Muertos, né? Todos são muertos, todos são caveiras, tá? Todos são esqueletos, que é o símbolo da morte, que é celebrado no México, tá? Ele tá com uma borboleta no dedo. E o outro, que é aqui esse louco aqui do tarô mitológico, tem um falcão aqui atrás dele. É um falcão, não é uma águia,
tá? Ó, é um falcão, ele é pequeno. Olha o tamanho dele. Ele tá num segundo plano bem próximo. Não dá pra ter uma noção da profundidade, mas aqui, eu tô vendo de perto a carta, é como se esse galho estivesse passando na diagonal, na cabeça do louco que tá andando aqui, tá? Então, é um falcão. Também pelas cores, tá? É um gavião, falcão. Então, a despeito desse animal, olha só, voltando aqui para a interpretação do louco, tá? O que a gente já falou, para quem tá chegando agora? O louco simboliza a jornada. O louco simboliza tem um propósito de vida, né? Qual será? Vou buscar. Pronto. O louco é esse momento que cai essa ficha, tá? O louco, você não sabe para onde ele tá indo, tá? Você não sabe, os pés eles estão virados pro lado esquerdo. Mas o quadril, você não sabe se ele tá indo ou se ele tá voltando. Porque olha o braço. Entendeu? Parece que ele tá virando, ele tá em movimento, para que lado ele tá indo? Você não sabe para que lado ele cai. para que lado que ele tá indo, tá? Então, a direção do louco é uma direção aleatória, tá? E isso combina com o arquétipo do louco. O que mais? Ele tá com uma trouxa nas costas, né? Simboliza o quê? E ele tá com uma trouxa e é uma colher de pau, tá? Aqui nessa outra, parece uma panela, ou uma colher de pau também, só que uma colher de pau com um desenho um pouco distorcido, tá? Isso significa que ele tá em viagem, que ele tá viajando, que ele tá em movimento. O louco tá em movimento sempre, ele é a carta 0. Então, existe um ciclo dos arcanos maiores, que vai até a carta número 22, né? Então, o louco, ele faz parte desse ciclo. Só que como ele é o arcano 0, não tem um número nele, aqui, nesse ciclo, como é um ciclo, ele começa e termina no início, né? Ele fica constantemente se renovando. O louco, você não pode dizer se ele é o começo ou se ele é o final do ciclo. Não dá pra saber se ele é o encerramento do ciclo ou se ele é o início do ciclo. Se ele é o fim da jornada ou se ele é o começo da jornada, né? Ou como diria Heidegger, o filósofo, o fim está no começo e o começo está no fim. Bem filosófico, né? Isso é uma outra coisa que, se você se aprofundar num estudo paralelo, e o interessante do tarô é a gente se aprofundar, é essa abertura que a gente tem para os estudos paralelos, a gente consegue solidificar e encontrar cada vez mais fundamentos e elementos e bases para a gente interpretar os arquétipos de maneira mais real, de maneira mais tangível, de maneira mais certa, de maneira mais sólida. Quanto mais conhecimento você tem acerca de uma carta, de um arquétipo ou de um contexto, mais a sua intuição ela está favorecida, porque o tarô é técnica aliada com a intuição, com o feeling, né? Se você é 100% técnico, aquilo vai funcionar. Se você é 100% intuitivo, aquilo ali vai funcionar também. Agora, se você consegue aliar a técnica à intuição, então você tem vários elementos reunidos aí para você ser um bom leitor, um bom interpretador, tá? Porque falar um bom cartomante ou um bom tarólogo, aí são outros 500 e envolvem outros conhecimentos, ok? Então, voltando, ele tem um bastão que simboliza que... E o bastão está voltado para trás do pé, olha só. O pé está à frente do bastão. Então, ele pisa. Ele pisa antes. E ele cutuca o caminho depois. O que significa? O louco é imprudente, tá? Não é que ele é imprudente. Ele se joga, ele caminha, ele dá um passo antes de analisar, antes de verificar. Ele age primeiro e depois ele pensa. Ou, muitas vezes, ele nem pensa, tá? Isso também está presente em todos os arquétipos. Isso está presente como arquétipo em todas as figuras de todos os tarôs. O louco, ele é imprudente, tá? E olha só como isso é contextual. Às vezes, a gente precisa dessa energia de imprudência, tá? Muita gente é tão analítico e é tão inseguro e é tão retraído e tão introspectivo que, se não tiver uma dose de imprudente, aquela pessoa não sai do lugar.
tá? Então, em algumas... E por mais que isso não seja necessariamente uma coisa... por mais que eu não esteja fazendo alusão a uma coisa destrutiva, e não estou... e por mais que isso seja uma coisa que possa trazer prejuízos, né? A gente agir de maneira imprudente, às vezes a gente precisa chutar o balde. Às vezes a gente precisa ser irreverente. Às vezes a gente precisa não pensar no amanhã, sabe? Às vezes a gente precisa não pensar sequer no hoje. Às vezes a gente precisa se levar pro fluxo, tá? E isso, obviamente, vai simbolizar o desconstrutivo e o construtivo, dependendo ostensivamente do contexto em que a gente está fazendo a leitura dentro de um jogo de tarô, tá? Se você está falando de relacionamento, você ser irreverente e você não pensar no amanhã, provavelmente você vai estar sendo egoísta se você tiver com uma outra pessoa, tá? Porque se você só estiver pensando em você e essa é uma atitude autocentrada, tá? Porém, se você tá sozinho porque você tem medo de se magoar, de se machucar, o louco, ele tá pedindo pra você se mexer, não pensar nisso. Talvez você esteja perdendo ótimas oportunidades de encontrar a pessoa errada na hora certa, para que você consiga se desenvolver e progredir, evoluir emocionalmente. Quem sabe, né? Um psicólogo sabe. Um terapeuta também sabe. Mas quando se trata de uma consulta rápida e o louco sai, essa é uma interpretação plausível, ok? Como eu disse, tudo depende do contexto, tá? De maneira material também, se você está falando sobre finanças, obviamente, se você é uma pessoa de classe média, o louco, ele não traz boas novidades. Porque se você tem... se você se mantém, se você se sustenta, ocasionalmente, se você for irresponsável, você pode ficar sem o seu prato de comida no dia de amanhã, tá? Agora, se você está em um outro contexto, talvez não se preocupar com as finanças seja uma coisa libertadora, entendeu? Então, o louco, ele pode ter uma característica, assim como todos os arcanos, tá? Todos os arcanos têm seu lado construtivo e seu lado desconstrutivo. Por mais que alguns arcanos estejam no caminho da dor e outros estejam no caminho da evolução, eu sempre considero o contexto como uma coisa muito importante, tá? Talvez a coisa mais importante até do que os próprios arquétipos. Mas isso é uma coisa particular, minha, das minhas leituras. Então, você considerando o louco, a gente tem cartas que estão no caminho... Perdão, voltando. Nos arcanos maiores, a gente tem... Por mais que a gente tenha cartas que estão no caminho da dor e outras que estão no caminho da evolução, eu costumo dizer que a gente não tem arcanos negativos e arcanos... Opa, Matheus! Legal, beleza. Acompanha a gente. Obrigado. Eu costumo dizer que a gente não tem arcanos... a gente não tem leituras e interpretações negativas e nem positivas. Por mais que algumas estejam alinhadas com o caminho da dor, né? E por algumas assustadoras, né? Como a torre. Quando a torre sai, todo mundo fala, droga, pelo amor de Deus. Por quê? Porque o ser humano detesta mudança. E detesta estar tolhido do controle. Então, quando a torre chega dizendo que você perdeu o controle de uma situação e aquilo ali vai ser dissolvido, muita gente surta, né? Nós não lidamos bem com mudanças. Então, e por mais que no caminho da evolução, por exemplo, no caminho do prazer, a gente tenha cartas que elas falem sobre coisas boas, né? Por exemplo, a estrela, que fala sobre esperança, que fala sobre otimismo. A estrela é uma luz no fim do túnel, só que você ainda não chegou no fim do túnel, né? Então é uma coisa que ela é plausível de ser positiva, mas que ela não é exatamente concreta, uma coisa que você ainda não alcançou, ainda está no futuro, tá? Ou seja, se você está precisando de uma resposta pé no chão, por mais que a estrela ela te dê bons augúrios, e sempre dá, toda leitura com a estrela, ela sempre vai ter um viés positivo, tá? Dependendo do contexto,
novamente falando, aquilo ali pode não significar uma coisa definitiva. Pode não significar que o desenvolvimento da semente que você plantou, que aquilo ali vai rolar e que aquilo ali vai dar certo. Na verdade, nada diz isso, né? Tudo tem a ver com o seu livre-arbítrio. Eu acho totalmente alheio à realidade e à lógica da leitura de tarô quando alguém fala que consegue prever o futuro, tá? Você consegue prever as possibilidades de futuro, porque o tarô ele trabalha de uma maneira muito pragmática. O tarô ele não é uma coisa, ele não evoca. Lembre-se que ele é um oráculo, tá? Ele não é o cajado dos deuses. Ele não evoca uma energia que vai vir misticamente e tomar conta da sua vida, e a partir daquilo ali, aquele vai ser o destino e o futuro imediato. O que acontece o tarô lê o presente imediato, o passado recente, dependendo da leitura, tá? A maior parte das leituras, tá? O presente imediato, o passado recente e o futuro dentro de algum limite, algum período de tempo, tá? Mas como é que isso se dá? A gente exercita diariamente o nosso livre-arbítrio e a gente planta sementes. Às vezes a gente planta algumas sementes no nosso quintal e a gente não se dá conta que a gente plantou aquelas sementes. E de repente a gente vê que aquela árvore cresce. Isso é cabalístico, tá? Quem der uma lida a respeito de cabala, por exemplo, vai entender muito do que eu tô falando, tá? Não é uma coisa que eu acompanho, mas eu já li consideravelmente a respeito. E a causa e efeito, tá? A lei da força da ação e reação também, tá tudo alinhado. Se você plantou alguma semente, não interessa se você sabe ou não que você plantou aquela semente. Aquela árvore, se o solo está em boas condições, aquela árvore vai crescer. E também não interessa se você diga, mas eu não sabia que eu plantei aquela semente, eu não me dei conta. Tá, mas ela cresceu e ela está ali. E agora, vamos fazer o quê? Você vai derrubar a árvore? Não faça isso. Seja ecoconsciente, tá? Você vai conviver com aquela árvore, você vai tirar os frutos daquela árvore, você vai regar aquela árvore, o que você vai fazer, né? O tarô, quando você faz uma leitura de tarô, ele faz isso. Ele tira o véu dessa linha do tempo para você ver esse presente, esse passado recente e esse desenrolar desse futuro, para você entender onde foi que você plantou aquelas sementes, ocasionalmente, né? Como, quando, por que você plantou, como é que você está agora, o que está acontecendo e quais são as possibilidades de desenrolo disso, como aquilo ali vai se desenrolar. Às vezes é uma semente, e eu estou falando de sementes, atitudes do passado, né? Situações em que o livre-arbítrio da gente foi livremente exercido, né? Às vezes tem algumas atitudes, tem algumas ações da gente, como um copo de vidro que quebra no chão. Se você quebrar um copo de vidro na sua casa, aquele copo de vidro que você usava sempre nunca mais vai ser o mesmo. Não adianta. Não existe... e aquele papel que você amassa, e aquele ovo que você quebra, tá? Aquilo não vai voltar. Então, algumas atitudes são irreversíveis, certo? Então, quando alguma leitura de tarô, ela fala sobre um futuro que não tem outro jeito, aquilo ali é o que vai acontecer, a gente está falando sobre esse desenvolvimento, tá? Sobre essa linha do tempo dessas situações, tá? Eu estou falando de maneira muito genérica sobre um assunto muito profundo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, falem. Ou então entrem no grupo do WhatsApp, o link está na bio. A gente está usando esse grupo para discussões, leituras de carta do dia, troca de arquivos de informações, enfim. Bem legal, bem interessante. E a outra coisa que pode acontecer numa leitura, você identificar no presente qual é a Bandersnatch, né? Quais são os afluentes, quais são as realidades possíveis e plausíveis a partir ali daquele ponto, né? E olha que a gente nem está considerando realidades paralelas e nem nada do tipo aqui, tá? A gente está falando só sobre a parte visível do mundo material e concreto. A parte tangível aos olhos nus.
Então, o tarô ele fala sobre essas possibilidades. A partir desse momento em que você tem mais de uma possibilidade, você tem de novo o livre exercício do seu o livre exercício do seu livre-arbítrio, né? Então, dependendo do caminho que você toma, você vai ter consequências, resultados e produtos diferentes. Não adianta dizer, o tarô estava errado. Não, o tarô não estava errado. Você tomou um caminho completamente diferente. E outra, o tarô não está aqui para discutir com você. Ele é uma ferramenta de comunicação. Se você está conectado com o que quer que seja que você esteja querendo se conectar, isso é muito importante, muito e muito relevante de se considerar todas as vezes que a gente está fazendo uma leitura ou todas as vezes que a gente está pensando sobre tarô. Se você observa esse caminho, tá? Você vai perceber que ele é uma ferramenta de comunicação neutra. Então, não tem muito para onde correr quando você faz uma interpretação, faz uma leitura e ela te dá opções e você inadvertidamente ou por vontade própria você decide pagar para ver e testar uma coisa relativamente diferente, ou um caminho diferente do que foi sugerido ou aconselhado, caso você tenha pedido um conselho ou alguma coisa do tipo. E é mais ou menos por aí. E tudo isso que eu tô falando pode ter parecido divagação, pode ter parecido um afluente, pode ter parecido um assunto paralelo, mas tudo isso que eu tô falando agora tem a ver com a lógica do louco, que é o nosso protagonista aqui. Porque todo esse caminho, todo esse trilhar, toda essa condução, e inclusive o desvio da jornada, tudo isso tem a ver com o arquétipo do louco. Ok? Então, voltando aqui para nossa carta, a gente não sabe para que lado ele está indo, tá? E ele está olhando para o alto, ou seja, ele não está olhando para o chão. Ele está com os pés no chão, mas ele não está preocupado com isso. Certo? Então, fazendo uma leitura básica e rápida, basicamente, esses elementos constituem esse arquétipo. Certo? Agora a gente vem para outra figura interessante. Eu vou pular os outros personagens aqui do que a gente trouxe para compor os nossos arquétipos e vou focar nesses dois aqui, ó, porque eles têm elementos interessantes pra gente considerar aqui. Até porque o nosso tempo é exíguo. Tarô de Santa Muerte, certo? A gente tem o louco aqui nessa representatividade. Novamente, para quem está chegando agora, ele é uma caveira, mas ele não é a morte. Todos os personagens desse tarô de Santa Muerte, eles são alusivos ao Dia de los Muertos. Então todos são caveiras, todos são esqueletos, tá? Então, olha só, ele tem vou tentar ver todos os elementos aqui enquanto vocês veem aqui na imagem, mesmo que ela esteja invertida, tá? Ele tá com a roupinha dele de festa, ele tá com o chapéu dele de festa também, tá? Ele tá com uma bagagem com coração, tá? O que significa isso? E o que tem? Ele tá levando dentro da... Entra, Matheus, tá legal. É só clicar no link da bio aqui no Instagram, tá? Que aí você vai ser redirecionado pro Linktree e lá tem a opção e tem um link direto pra te mandar pro WhatsApp, de lá. Ele tem uma mala que tem um coração, tá? Ou seja, nessa bagagem aqui que ele tá levando é uma bagagem emocional, tá? Ele é bem literal. Esse tarô é muito legal porque ele é bem literal, tá? E esse é um tarô com... eu tava falando sobre pra que eu uso cada tarô, né? E esse tarô de Santa Muerte, ele é um tarô conselheiro. Ele é um tarô muito desse mundo, muito dessa vida. Ele não fala de outras vidas. Ele não fala de outras situações, tá? Ele é um tarô conselheiro para o momento. Então, olha só. Ele tá levando uma mala com coração. Isso significa que a bagagem dele é emocional. Concordam? Dentro da bagagem dele tem um violão, uma âncora, tá? E também uma espingarda. A gente precisa refletir sobre isso, né? São muitos elementos.
tá? Mas tem um violão, tá aqui o braço do violão, ó. Tem uma espingarda, tá aqui o braço da espingarda. E tem uma âncora, para ele colocar num barco, certo? Tudo isso está dentro da bagagem dele, emocional. Olha só, essa leitura arquetípica do Tarô de Santa Muerte, ela considera todos esses elementos, ok? Como a gente está olhando só essa carta aqui, a gente não consegue ter a ideia do contexto todo desse tarô. Mas quem está usando essa espingarda aqui no Tarô de Santa Muerte é o Imperador, tá? Então, uma das leituras, das interpretações plausíveis dessa carta aqui, e possíveis, tá? Particulares, sou eu que estou dizendo, não estou dizendo que isso é definitivo, é que ele está guardando o controle, porque o Imperador aqui no Tarô de Santa Muerte, ele controla com a violência, né? Ele está com a espingarda assim na mão. Ele é tipo um coronel. Ele guardou dentro da mala do coração dele o controle, tá? Não tá na mão. Se chega um inimigo, ou se chega uma ameaça no caminho dele, ele vai ter que tirar tudo da mala para pegar a espingarda dele. Ou seja, ele tá com isso aqui guardado nas profundezas do emocional dele, tá? Assim como a música. E essa âncora aqui também. Que aí, pra gente identificar isso, vai ser uma coisa pra gente interpretar, fazer outras interpretações, é uma coisa mais aprofundada, tá? Agora, o que eu queria chamar a atenção aqui, porque é o paralelo com a outra carta, é isto aqui, ó. Que animal é esse? A borboleta, tá? Olha o que o louco está fazendo. Ele tá com a borboleta no dedo, assim, ó. Sabe? E essa é uma figura... eu esqueci agora qual é a história infantil que isso acontece. Mas tudo bem. Essa é a figura que ele tá olhando para essa borboleta esquecendo da vida, tá? E ele tá saindo da tumba dele, tá saindo do cemitério, né? E como é o tarô de Santa Muerte, ele tá saindo do lugar que hipoteticamente seria definitivo, né? Que quando a gente morre, em algumas crenças, a gente fica ali. Então ele tá saindo desse lugar que outrora era um lugar definitivo, que era um lugar sólido. E ele não tá preocupado com o que tá em volta dele, porque ele tá olhando para a borboleta. E a borboleta, ela tá fora do casulo. E ele tá saindo da tumba, ou seja, ele também tá saindo do casulo. A morte, no tarô e em vários outros arquétipos de outras interpretações e de crenças, a morte significa transformação, transmutação e mudança. E a borboleta é o animal que melhor simboliza a morte. Porque ela começa larva, né? Depois ela entra no casulo, depois ela se transforma em borboleta, tá? E aí a borboleta simboliza a transformação. Ele tá com a transformação nos dedos, com a mudança, e ele tá prestando atenção só na beleza da transformação. Só na parte subliminar. Não tá prestando atenção no resto do mundo. E tá seguindo, e tá em movimento, e tá saindo do caminho dele. Quer dizer, tá saindo do lugar dele, tá entrando no caminho, né? Então olha só que legal, tá? Tudo isso tá no arquétipo do louco. Você pode levar tudo isso para a leitura de todos os arquétipos, de todos os personagens, de todos os tarôs. Mas ela é mais forte, esse símbolo, essa simbologia, ela tá mais forte nessa aqui, porque ela foi sugerida pelo autor, tá? Então, dentro do contexto dessa e de outras cartas, essa aqui tem relevância. E o outro aqui, ó, que é o tarô mitológico, é o falcão que tá aqui em cima. O simbolismo do falcão, no xamanismo, por exemplo, o falcão ele é um animal de poder que quando os índios precisam ver uma situação de maneira ampla, tá? Eles chamam falcão, porque o falcão voa, olha tudo lá na frente, olha tudo do alto. O falcão, a águia, essas aves de rapina. Tá vendo o mundo lá atrás? O segundo plano, o plano de fundo? Eu acho que ele tá bem alto, né? Ele tá no alto de uma montanha. E olha, de novo, imprudente, né? Tem um abismo. Ele não tá preocupado, ele vai cair, tá? Mas ele tá olhando pra cima. Aqui na foto não dá pra vocês verem. Mas aqui ele tá olhando pro pôr do sol, lá atrás. Ou nascer do sol. Ninguém sabe. Ninguém sabe se isso é pôr do sol ou nascer do sol. O crepúsculo, ele tem a mesma iluminação, né? E isso aqui
é um símbolo é um símbolo temporal perfeito pro louco. Porque ele não é nem o início nem o fim. Ou ele é o início e o fim, né? Então ninguém sabe se isso aqui lá no fundo é um pôr do sol ou um nascer do sol. Ninguém sabe se o dia está acabando, ou seja, se a jornada está acabando, ou se o dia está começando, ou seja, se a jornada está começando. Mas ele está de olho no sol, tá? Ele está de olho na jornada. Ele não está olhando para o chão. E olha só o que acontece. O falcão não está voando, o falcão está empoleirado. O que significa? Ele não quer ajuda para ver a situação de maneira ampla. Ele quer ver com os próprios olhos, tá? Ele quer experienciar. O falcão, como eu estava dizendo, no xamanismo e para os índios, ele era muito importante e era de grande ajuda e um grande aliado, porque ele voa alto, plana alto, vê tudo que está acontecendo em volta, né? Olha todos os desafios, todos os obstáculos, olha todos os caminhos, volta e fala pro pajé ou pro xamã, tipo, olha, é por ali, é por aqui, é por ali, pra cima, pra baixo, então fica em casa, não vá não, porque... Ou então volta, porque tá vindo uma tribo inimiga que vai caotizar, que vai vandalizar tudo, não. Ele falou pro falcão, pode ficar aí, ó, pode ficar aí atrás de mim. O falcão tá na dele, descansando. Ele vai experienciar tudo com as próprias vivências, tá? Pessoal, bom, nossa live está chegando ao fim. Temos algumas considerações finais. Oi, Rosana, tudo bem? Duarte, Mirna, tudo bem, pessoal? Boa noite. A gente está no fim da live, porém, assim como todas as outras lives, essa live aqui vai ficar disponível para todo mundo que queira revisitar, tá? Eu não coloquei a de segunda-feira no YouTube ainda, mas eu vou fazer o upload disso hoje. Aviso na lista de transmissão. Quem não está na lista de transmissão da Trilha da Lua Nova e quem não está no grupo de estudos do Tarô Básico, entre agora, link na bio, tá? Você vai ser redirecionado para o Linktree e a partir do Linktree você acessa a opção. Olá, tudo bem? Nine vai. Você acessa o grupo, tá? E aí, no grupo, a gente tem um grupo de discussão muito bacana que todo mundo vai conseguir tirar dúvidas e compartilhar arquivos, informações. Eu tô no grupo, então a gente conversa diretamente, tá? Eu funciono 24 horas. Eu só não garanto que eu responda imediatamente. Ivy. Oi, Ivy. Então entre lá, pessoal. Entrem no grupo, tá muito bacana. É gratuito e sempre será, certo? A proposta é compartilhar conhecimento. O curso não é gratuito, mas o pagamento é facilitado. O curso que começa dia 31. Nada tem a ver com esse grupo de tarô. Ele chama de pré-inscritos, tá? Porque Ivy, oi Ivy, em português. O grupo se chama pré-inscritos, tá? Mas não obrigatoriamente você precisa se inscrever no curso e pode continuar lá que a gente vai continuar estudando junto, vai continuar compartilhando arquivo, tá? Nos momentos em que o workshop está acontecendo, é evidente que uma atenção especial ela é direcionada para o curso, tá? Em atenção aos alunos que estão fazendo parte. Mas a gente sempre está trocando informações e a gente sempre está respondendo dúvidas e compartilhando ideias, dúvidas. Inclusive, eu quero que vocês compartilhem as de vocês, os conhecimentos, as dúvidas, as opiniões, as críticas, sabe? Eu acho que tudo é conhecimento, tudo é informação e tudo é engrandecedor. Eu acho que a gente está aqui para compartilhar essas conexões e essas comunicações. Também eu sou um ser de Sagitário. Adoro fazer amigos. Mas enfim, entrem no grupo, a gente vai continuar lá. Nossa live está chegando ao fim. Essa live ela vai ficar disponível. A de segunda-feira eu vou fazer o upload hoje. Essa também vou fazer o upload hoje. A de segunda-feira está disponível no IGTV. O upload que eu estou fazendo é pro YouTube, tá? Para quem não usa muito o Instagram. Apesar de estarmos agora assistindo no Instagram, mas no futuro essa live vai ser assistida no YouTube por outras pessoas, tá? Então vai estar disponível lá também. E... Pô, então somos charás zodiacais. Charás zodiacais, né, Matheus? O Matheus, inclusive, ele tá com uma arpia aí.
que é um parente da águia no xamanismo também. É isso, Matheus? É isso, né? Na foto do seu perfil. É porque tem um ring light aqui que me deixa cego. Eu sou um pouco alheio a essas tecnologias, mas beleza. É importante para possibilitar uma melhor comunicação. E a gente vai estar sempre compartilhando esse tipo de conteúdo aqui. Eu tô gostando de fazer essas lives. Outrora eu ficava um pouco sem jeito, né, de compartilhar esse tipo de coisa. Mas quando a gente compartilha de maneira colaborativa, eu acho que tudo fica mais interessante, tá? Eu acho que todo mundo acaba ficando satisfeito também, é muito bacana e é muito divertido. E também o feedback que a gente recebe é ótimo. Eu queria agradecer a todos vocês que fizeram parte da live de hoje. Você tá falando com o xamã, Matheus. Eu vou sempre reparar em todos os animais que aparecerem no meu caminho, tá? E o gavião, como o gavião ele tá em algum lugar do meu totem que eu ainda não sei, todos os parentes do gavião, eles se comunicam de maneira muito direta. Pois é, gente. Queria agradecer mais uma vez todo mundo que fez parte da live. Foi muito feliz. Essa live foi no tempo certo, mas a gente acabou trocando mais informações. Na sexta-feira a gente vai fazer uma leitura ao vivo, tá? Aqui. Então, ou seja, assim como a live de hoje, que é mágica, a live de sexta-feira ela também vai ser mágica, porque a leitura vai ser para todos que estão na live, tá? Então, eu costumo dizer que as mandalas que a gente abre juntos aqui, que as mandalas que a gente abre junto, elas liberam algum tipo de energia, né? Tanto a subliminar da nossa percepção, né? Da nossa percepção sensorial mesmo, que ela fica mais aberta, como de fato de algumas coisas que a gente vai desbloqueando, que a gente vai abrindo, alguns paranauês que acontecem, todos positivos e todos construtivos, tá, gente? A gente tá aqui nesse mundo para construir e para somar e para evoluir. Ninguém tá aqui para fazer nada alheio à evolução, não, tá? Então, sexta-feira, pode ter certeza que é uma live mágica, que é uma mandala mágica. Toda mandala que ela é aberta, rolam coisas interessantes depois, sincronicidades, é bem bacana. E quem tá assistindo agora, pague para ver e participe dessa live que você vai se surpreender. É legal também porque como é uma leitura ao vivo, todo mundo tem a chance de interagir, de participar e de interferir, né? Ou seja, de complementar também, de maneira construtiva também na leitura. E no sábado a gente vai ter uma outra live, também sobre a jornada do louco, também. Mas só um bate-papo pra gente destrinchar tudo que foi falado na semana, certo? Beleza, Rosana. Matheus, que horas vai ser a live de sexta? 7 horas, 19 horas, tá? Eu acho que é um horário bom. O certo é ninguém tá saindo de casa, tá? O coronavírus, a pandemia ainda não acabou. Mas já tem muita gente que está trabalhando ou saindo por alguma razão. 7 horas numa sexta-feira, eu sei que dá tempo de você já ter chegado, eu acho, e de não ter saído ainda, de onde quer que você tenha tido a necessidade de ir, certo? Certo, pessoal? E isso é muito sério, depois a gente vai até falar sobre isso. O coronavírus não acabou, as pessoas estão normalizando as mortes. E vai ter segunda onda, pode ter certeza disso. Não é só a ciência que está falando isso, tá? Escuta e se prepare. E eu acho que esse diálogo e isso é construtivo justamente por ele estar acontecendo. Não é mau agouro, pode ter certeza disso. Até porque, como eu disse, o nosso propósito aqui é construtividade, evolução, desenvolvimento e positividade, tá? Mas, bom, ajam com responsabilidade. Sexta-feira a nossa live é às 7 horas, às 19 horas, tá? Novamente, mesmo esquema, a gente vai fazer essa leitura. É uma hora de live, tá? O Instagram, ele faz 58 minutos, né? Sempre que quando tá chegando perto de uma hora, ele dá a contagem regressiva e acaba antes do tempo. Pelo menos comigo, infelizmente, sempre aconteceu assim. E no sábado, a gente vai fazer um grande bate-papo
online, ao vivo. Vou ver se eu consigo contar com convidados especiais, interessantes, para a gente destrinchar mais ainda. E sábado também começa o curso. Então, se você está assistindo isso, se inscreve no curso, tá? O curso ele tem uma taxa de inscrição, mas está via Mercado Pago. Existem milhares de formas de vocês pagarem esse curso. Cartão de crédito, boleto, enfim. E quem tiver querendo fazer o curso, fala comigo em inbox. Assim, se não tiver alguma modalidade de pagamento no Mercado Pago que esteja atendendo às suas necessidades, fala comigo que a gente tenta ver alguma outra forma, tá? Os custos, eles realmente são para viabilizar o trabalho investido, tá? Principalmente de pesquisa e também de investimento no material que está sendo usado para compartilhar todas as informações com vocês. Mas eu não, por mim eu fazia de graça. Porque eu gosto dessa interação, eu gosto dessa comunicação. Falando de astrologia, de novo, eu acabei de falar de Sagitário, que é o meu signo, né? E o meu ascendente é Aquário, né? Ou seja, então, mais comunicação, mais futuro e menos pé no chão ainda. Pé no chão no sentido materialista da coisa. E eu quero que a gente compartilhe isso. E para isso, o primeiro passo que dá para você dar, independente de inscrição, independente de curso e etc. Valeu, Duarte! Maravilha! Que bom, que bom. Fico feliz com esse feedback. Fico feliz de ter suprido as suas expectativas. Volte sempre, tá? Sexta-feira. A gente vai abrir essa mandala ao vivo. Sábado, a gente vai bater mais papo e começa o curso. Quem tiver inscrito, são 16 aulas online exclusivas que vão ser fechadas para os participantes do curso, tá? Mais a mentoria, eu não gosto dessa palavra, que parece coisa de coach, mas mais o acompanhamento individual, tá? Porque são vários exercícios, então várias dúvidas vão aparecer. Isso é certeza absoluta, tá? E aí, essas dúvidas, algumas eu vou sugerir que elas sejam feitas de maneira coletiva, tá? Porque a gente vai ter um grupo também. E outras, de maneira individual, a gente responde e acompanha de maneira individual, porque às vezes cada caso é um caso e às vezes também algumas informações íntimas ou particulares, elas são compartilhadas no... claro, tudo dependendo da vontade, né? Da pessoa, dentro dessa proposta. E aí isso não é legal que seja compartilhado, a não ser que seja com autorização da pessoa. E é isso, minha gente. Que bom que vocês gostaram. A gente se vê de novo na sexta-feira, tá? Mas amanhã tem mais interação. E um abraço, muita luz para todos. Fiquem com Deus. Boa quarta-feira. E até sexta. Beleza? Abração.